alegria. Para quem não conhece, pastor Samuel é pastor da Igreja Batista Hebron também, e ele está ali servindo lá na sede, junto com o pastor Ideci. Lembrando também, né, pastor, que final do mês agora será aniversário de 21 anos da Igreja Batista Hebron, lá em Pedra Azul. Pastor Gildo está fazendo uma festa agora, nesse final de semana, muito final de semana, de 3 dias, sexta, sábado e domingo. Se você estiver animado para ir lá para Pedra Azul, logo ali, 800 quilômetros, você chega lá e você vai encontrar uma parte da nossa família Hebron ali, em nome de Jesus, celebrando 21 anos de existência. E o nosso aniversário também está próximo, nosso aniversário de bodas de prata, 25 anos, está chegando, e já marque na sua agenda, será primeiro final de semana, 6 e 7 de abril, acho que dá o primeiro final de semana de abril, porque nós teremos a Páscoa no último final de semana de março, no último domingo de março, que é quando nós celebramos o nosso aniversário aqui, mas vai ser Páscoa, então a gente vai passar para um final de semana depois, então 6 e 7 de abril, pode faltar todo mundo, mas duas pessoas não podem faltar, Jesus, e ele nunca falta, e o aniversariante. Já viu festa sem aniversariante? Pode faltar bolo, balão, pode faltar tudo, mas o aniversariante tem que estar presente. Isso eu quero dizer que você não pode faltar. E convidar aí seus amigos, será um tempo da gente louvar, agradecer, celebrar o Senhor pelos 25 anos da Batista Hebron aqui em Chácaras. Amém? Já marque na sua agenda, já deixe essa data separada, porque vai ser um tempo de festa. Vamos orar? Vamos orar, estenda suas mãos. Obrigado, Senhor, por esse momento que vamos ouvir a Tua palavra. Fale ao nosso coração, Senhor, que a Tua palavra seja uma semente preciosa e que encontre lugar em nós, em nome de Jesus, amém. Queridos, final do culto, eu gostaria de uma breve palavra com quem está lá em cima, né? O Daniel, Gustavo, né? Eu achei que era o Humberto, é o Gabriel, eu queria uma rápida palavra, não é com você não, viu, Gabriel? Não é com você, Daniel, é com o Carlos, o Elimar, o Elias, o Newton. Esses irmãos, por favor, permaneçam em nome de Jesus. É uma breve palavra, viu, irmãos? Não vai demorar mais que 5 minutos, coisa bem rapidinha, em nome de Jesus. Pastor Samuel. Aleluia. Obrigado, pastor João, pelo convite. Uma honra muito grande poder estar aqui nessa noite, cumprimentar a pastora Tássia, juntamente com a família. E Deus é bom em todo o tempo, amém? Quero dizer para os irmãos que a família está crescendo e está chegando aí mais uma menininha. Glória a Deus. Fizemos a ultrassom hoje e nós, tivemos essa surpresa, essa alegria aí de receber mais uma menininha para brilhantar o nosso jardim, amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 20, é uma palavra que tem ardido no meu coração, e eu quero compartilhar nessa noite com os irmãos. Livro de Atos, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 6. Quando você encontrar, vamos colocar de pé, aleluias. Esse é o nosso costume, vamos colocar de pé em reverência à palavra de Deus, mas seja de pé, sentado ou deitado, o que faz a diferença é quando nós colocamos essa palavra em prática, aí nós estamos reverenciando ela, amém? Então nós vamos colocar de pé, que é costume da igreja, para nós lermos Atos capítulo 20, a partir do versículo de número 6, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: e depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias, versículo 7, e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite, e havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos,
E estando certo jovem, por nome Eutico, assentando numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinando-se sobre ele e abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Versículo 12: e levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Amém? Até aí, pode se assentar. Aleluia. Queridos, a palavra do Senhor diz que eu sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejeis. Então Deus sonha, Deus tem projetos, Deus deseja algo de nós. O Senhor, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. As bênçãos de Deus enriquecem cada um de nós e não nos acrescenta dores. E eu quero trazer para nós nessa noite alguns pontos do desejo de Deus para cada um de nós de forma pessoal, e o desejo de Deus para a sua igreja, para o seu povo, para a igreja gloriosa do Senhor. Glórias a Deus que existem variedades de ministérios. Glórias ao Senhor por cada canto que a gente anda, por cada cidade que a gente passa, por cada bairro que a gente anda. Glórias a Deus que a gente encontra uma igreja do Senhor. A gente encontra uma placa de algum ministério e a gente olha e fala: ali tem uma igreja, tem um povo que ora, tem um povo que adora, tem um povo que busca o Senhor. E é pela multiforme graça de Deus que nós somos alcançados. Deus derrama dons ministeriais, Deus libera dons sobre a igreja, para um propósito, para que o povo seja alcançado. E nós podemos entender que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é aquela que dá a direção para a igreja, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a tua palavra, como o salmista Davi declara: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Pode um jovem tornar puro o seu caminho? Ou seja, como manter o nosso caminho puro em Deus? Como vivermos como igreja do Senhor? E vem a resposta: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então a igreja de Jesus é aquela que vive sobre o alicerce, sobre a rocha, que é Cristo, que é a palavra, sobre a revelação que Pedro teve, e ele declarou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então que bênção que um dia nós somos alcançados pelo Senhor, aonde Deus nos conduziu, aonde Deus nos levou. Eu lembro que eu entreguei a minha vida para Jesus ainda criança, numa igreja, mas na caminhada a gente vai se afastando de Deus, e um dia Deus renovou esse voto. Eu renovei esse voto, que um dia eu fiz essa aliança com o Senhor, e na igreja Peniel de Mariana, onde eu tive um reencontro com Jesus, onde eu tive a minha vida reconstruída em Deus. E naqueles períodos ali a gente vai ouvindo, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra é uma água que vai nos limpando, que vai nos purificando, e você tem que glorificar o Senhor no lugar que Ele plantou você, aonde Deus te colocou, e a Bíblia fala que aonde a gente é plantado, ali a gente vai florescer, e o Senhor vai trabalhando nessa multiforme graça dEle, onde a igreja do Senhor é local, onde homens e mulheres é transformados pelo poder de Deus, pelo poder da palavra. E a gente vê aqui a história do apóstolo Paulo, da qual um dia ele teve um encontro com Jesus, no caminho de Damasco, e aquele encontro então, foi um divisor de águas na sua vida. Ele foi transformado, e a transformação foi tão grande que ele passa de ser agora, ele era o perseguidor daqueles que eram do caminho, e passa agora a ser perseguido
por amor ao Evangelho. E a transformação foi tão tremenda que ele disse: eu não tenho nem a minha própria vida por preciosa. Ele disse: viver, eu sou de Cristo, morrer para mim é lucro. Por que Paulo, ele tinha isso? Porque ninguém quer morrer, a gente quer viver. Porque quando dá uma dorzinha, a gente corre para onde? Para o hospital. Quando acontece algo com a gente quer tomar o remédio, a gente, faz uma caminhada, a gente quer viver. A gente fala assim: quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão. Quem quer morrer? Ninguém levanta. Mas é normal. Mas Paulo, ele disse: viver é Cristo, morrer é lucro. Por quê? Porque ele teve uma experiência transformadora na sua vida. Ele teve um encontro genuíno com Jesus Cristo. O Senhor apareceu para Paulo no caminho de Damasco, mas também na caminhada, nessa vida de transformação. A Bíblia fala que ele disse: eu não sei se foi no Espírito ou se foi na carne, mas uma coisa eu tenho certeza, eu fui arrebatado ao terceiro céu, e eu vi coisas inefáveis, coisas maravilhosas, e trazendo assim o meu pensamento, aquilo que Paulo experimentou foi tão maravilhoso, que quando ele voltou para a terra, ele disse: viver eu sou de Cristo, morrer para mim é lucro, que eu já fui naquele lugar, e eu vi coisas tremendas, e eu quero voltar para lá. Mas nós estamos aqui nessa caminhada, na vida com Jesus, e a igreja é do Senhor, é edificada na rocha, onde as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. E a palavra do Senhor fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando a gente está no amor de Deus, quando a gente está andando com Cristo, este amor nos constrange e lança fora todo medo. Pode vir aflições, pode vir perseguições, pode vir batalha, mas nós estamos firmados, porque o amor de Deus nos sustenta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, e é nela que nós somos fortes, diz a palavra do Senhor. E Paulo então foi transformado, porque um dia ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. E a nossa vida, quando a gente tem esse encontro pessoal, ela é transformada. E aí a gente vai vivendo de glória em glória, de vitória em vitória. Vem luta, a gente vence ela. Consegui a vitória, Deus é fiel. Daqui a pouco vem outra luta, para nos levar ao amadurecimento, para nos levar ao crescimento com Deus, para nos tornar mais fortes em Deus. E esse encontro pessoal é que faz a diferença. E após então Paulo ter esse encontro com Jesus, a gente vê o Senhor falando com o profeta: vai lá na rua, vai em tal casa, e você vai procurar um com o nome de Saulo, e você vai orar por ele. Ele disse: Senhor, eu vou lá orar por esse homem, ele tem perseguido a igreja, ele tem matado os cristãos, e com certeza ele vai querer algo contra mim. Mas o Senhor então libera uma palavra para aquele profeta, disse: olha, ele é um vaso escolhido nas minhas mãos. Vai lá, ora, unge, declara, profetiza, porque ele é um vaso escolhido. E eu e você, nós somos um vaso escolhido. Nós somos um vaso. A Bíblia fala que nós somos vasos de barro, mas nós temos um tesouro precioso dentro desse vaso. E esse tesouro precioso é o Espírito Santo que habita dentro de nós. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos guia em toda a verdade. É o Espírito Santo que nos leva a viver o propósito e a vontade de Deus. Nós temos um propósito. Qual que é o propósito de cada um de nós? Glorificar a Jesus. Nós temos um propósito de glorificar Jesus, e nós precisamos viver esse propósito. Nós precisamos cumprir a vontade de Deus. E Paulo então, ele se tornou agora nesse propósito, ele descobriu aquilo que Deus tinha para ele, e ele se torna agora um apóstolo, aquele que levava o evangelho, ganhava almas para Cristo. Ele discipulava aquelas vidas, aquelas almas, e ele formava então a igreja.
Mas Paulo também, ele formava discípulos, ele formava líderes, e quando a igreja estava formada, quando o líder estava preparado, Paulo então colocava aquela igreja sob a responsabilidade daquele líder, e ele ia fazendo a obra de Deus. Ele era o apóstolo, ele era o missionário, que fazia a obra do Senhor. E nós podemos ver aqui que essa cidade, essa igreja que entrou, foi uma porta que o Senhor abriu. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. Só Ele tem poder para isso. A nossa vida está no controle do Senhor. A igreja do Senhor está no controle dEle. Nós estamos aí neste mundo, mas nós não pertencemos a Ele. O arrebatamento da igreja vai se cumprir, queira o homem sim, ou queira não. Nós vimos aí, está um embate, né? Uma mulher foi usada lá para falar do arrebatamento, do carnaval, para falar que a volta de Jesus está próxima, e houve ali uma guerra, houve um embate espiritual. Mas queira o homem ou não, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Essa é a nossa esperança. A palavra esperança é esperar. E nós estamos aguardando e declarando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, se necessário for morrer por amor a Cristo, ser o testemunho, o mártir de Jesus, se necessário for ser um mártir de Jesus, é um privilégio morrer por amor a Jesus. Agora, é desonroso morrer no pecado, morrer na prática do pecado. Mas morrer para Cristo é um privilégio. Então essa porta foi aberta pelo Senhor, e era um lugar estratégico de missões, porque naquela viagem Paulo sempre parava ali naquela cidade. Paulo sempre estava ali cumprindo o propósito de Deus, tanto que lá em Timóteo Paulo disse: quando você for a Troade, traga os pergaminhos, traga também a capa. E Paulo então estava ali, juntamente com os irmãos, naquele lugar estratégico. E meu querido, aonde a presença de Deus está, milagres acontecem. Aonde o Senhor está se manifestando, onde Ele está movendo, opera sinais, maravilhas, prodígios, transformação, mudança de vida, ressurreição dos mortos. Sabia que um dia eu e você, nós somos ressuscitados por Cristo? Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Jesus então veio e nos ressuscitou. O batismo, o símbolo do batismo é que nós morremos para o mundo e ressuscitamos para uma nova vida em Cristo Jesus. Hoje nós temos vida. Hoje nós estamos mortos para nós mesmos, porque o Espírito da vida habita em nós, e nós vivemos a vida de Cristo. Nós renunciamos a nós mesmos, e aonde Jesus está, aonde a presença de Deus está, o milagre acontece. E aqui a gente vê um milagre acontecendo. Aquele jovem, ele cansou o discurso, Paulo estendeu o discurso, ele estava sentado e ele caiu, como a Bíblia fala, que ele caiu como morto. Mas o Senhor estava ali no meio do povo, e Paulo então foi lá, inclinou sobre aquele jovem e disse: olha, não tenha medo, porque a alma dele está sobre ele. E ele então ressuscitou. E é isso que Deus faz na minha vida, na sua vida. Ele faz um milagre dia após dia. Deus quer fazer a obra em nós, e depois Ele faz a obra através de nós. Não basta querer somente, nós queremos somente que Deus faça a obra através de nós. Deus faz a obra primeiro em nós. Ele vai nos capacitando, Ele vai nos revestindo, Ele vai se revelando dia a dia para nós, Ele vai movendo na caminhada cristã. Ele quer nos levar a níveis diferentes, a coisas novas, a coisas tremendas. Ele pegou os discípulos dele e falou assim: entra nesse barco e passemos a outra margem. E é isso que Deus se revela
diariamente a cada um nas experiências. Aqueles discípulos tiveram uma experiência profunda. E ele disse: quem é esse que até o mar e o vento os obedecem? E é isso que Deus quer de nós, fazer a obra. Deus deseja algo a mais, Deus deseja coisas grandes e tremendas para mim e para você, como igreja, como cristão. E aqui nós podemos ver alguns pontos, nós podemos ver algo que Deus quer de mim e de você. Primeiro, Deus quer de nós que sejamos uma igreja adoradora, que adora em espírito e em verdade. Esse é o propósito de nós sermos criados. A Bíblia fala que Deus nos criou para o louvor da sua glória. Deus quer que sejamos adoradores, porque a gente vê aqui no versículo de número 7, diz assim: e no primeiro dia da semana, ajuntando os discípulos para partir o pão. Se tinha ali um ajuntamento, com certeza tinha adoração, porque quando a igreja do Senhor reúne, a Bíblia fala que uns têm salmos, outros têm cânticos espirituais, outros têm profecias, revelações, tem adoração. Adoração é um estilo de vida. Adoração é nós tributarmos ao Senhor o que é devido, que é os atributos comunicáveis aos homens. Deus é santo, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é misericordioso, e quando nós adoramos o Senhor, esses atributos vai nos enchendo. Nós somos cheios de misericórdia, cheios de amor, cheios da compaixão, e o Senhor vai nos enchendo até transbordar em nós. E Deus quer que sejamos esses adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Quem é adorador, ele compreende a graça de Deus. Esses homens aqui que estavam reunidos, a igreja do Senhor reunida, eles compreenderam a graça, que é pela graça que nós somos salvos, e isso não vem de nós, é dom, é dádiva de Deus, porque o próprio apóstolo Paulo, ele vivia sobre a lei, mas ele teve um encontro com Jesus, ele compreendeu a graça. E quem é adorador, ele compreende, ele entende a graça de Deus, que nós não somos merecedores, nós somos salvos pela graça, e isso não vem de nós, é dádiva, é dom de Deus. E Deus tem procurado esses adoradores. Se o Pai tem procurado, é porque Ele ainda não encontrou todos, é porque ainda tem pessoas que precisam entrar nessa atmosfera de adoração, nesse estilo de vida de Jesus aqui na terra. Nós estamos nessa construção, construindo a nossa vida em Cristo, alicerçando ela em Cristo. Nós estamos aí buscando chegar na estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Uma adoração é isso, é um estilo de vida. Adoração é propósito de estarmos. A Bíblia fala que ó, quão bom e quão suave que os irmãos estejam em unidade, e nós não devemos abandonar a nossa congregação. Congregação é ajuntamento, não podemos abandonar a congregação, como é costume de muitos, porque o grande dia se aproxima, diz a palavra. Então nós precisamos estar congregando, unidos como irmãos, adorando o Senhor, nesse ajuntamento, promovendo essa comunhão e adoração. Todo ajuntamento da igreja tem que ter um propósito. Qual é? Comunhão e adoração ao Senhor. Todos os nossos eventos, todas as nossas reuniões devem ter um propósito. Qual que é? Nós vamos nos ajuntar para adorar a Jesus. Nós vamos nos ajuntar porque nós temos sede, nós temos fome da palavra de Deus. Eu quero aprender mais, eu quero conhecer mais de Deus. E a Bíblia fala, prossigamos em conhecer o Senhor. O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento da palavra. Então nós temos que desejar conhecer mais, nesse ajuntamento, nessa adoração, porque quando nós estamos adorando, nós somos brasas de Deus, nós somos cheios de Espírito, e a Bíblia fala que nós não podemos extinguir, ou seja, apagar a chama do Espírito. E eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos um dos outros.
nessa adoração, nessa atmosfera, porque o fogo vai alastrando, e vai queimando, e vai ardendo, e um graveto vai acendendo o outro, e o Senhor vai movendo no nosso meio. Nós dependemos uns dos outros, meu irmão. A Bíblia fala que nós devemos amar um ao outro, e suportar uns aos outros. Suportar não é, eu suporto o pastor João, porque ele faz parte da mesma igreja que eu, mas ele senta aqui, e eu sento lá atrás. Não é isso. Suportar é dar suporte, é colocar no ombro. Às vezes eu estou bem, mas o pastor João não está, e eu suporto ele, eu coloco ele no ombro, e falo, vamos embora, meu amigo, vamos caminhar junto, vamos orar junto, né? Dar uma palavra um para o outro. Às vezes eu não estou bem, e ele está bem, e eu, pastor, ore por mim, meu amigo, ore comigo aqui, que eu estou precisando de uma oração, estou precisando de uma palavra. Ele fala, eu estou contigo, eu te coloco no meu ombro, e vamos caminhando junto. É isso que Deus quer de mim, de você, é isso que Deus deseja para a igreja. Nós temos que tomar muito cuidado com o ativismo, muito cuidado com o ativismo. Por quê? Porque o ativismo pode nos afastar da comunhão com Deus. Nós não podemos perder essa comunhão. Deus deseja, Deus anseia. A Bíblia fala que quando Deus criou Adão e Eva, Ele colocou ali naquele jardim, e todos os dias, na virada do dia, quem chegava naquele jardim? O Senhor, para ter comunhão com o Pai, para ter comunhão com Adão e Eva. E é isso que Deus quer. Ele quer não só visitar, Ele quer habitar em nós, mas Ele quer se revelar dia após dia. E é tão bom quando a gente adora, quando a gente busca, e a gente sente, Ele chegou. Tem uma canção do Davi Silva, não sei se vocês já ouviram, fala assim, papai chegou. Quem já ouviu? Alguém já ouviu? Coloca lá para vocês verem, é muito tremendo. Fala que quando a gente adora, quando a gente se coloca diante de Deus, aí a presença vem. Sabe quando o pai viaja, o filho fica esperando ansioso, aí o pai chega, e o filho sai correndo e fala, papai chegou? Assim é nós com Deus. A gente adora, e o Pai vem, e a gente então se rende a Ele, se aquebranta a Ele, e Ele nos renova, nos fortalece, Ele nos sustenta. Então nós precisamos viver essa comunhão, e não deixar com que o ativismo, as coisas do dia a dia, nos afaste dessa comunhão com Deus. Nós sabemos da história de Marta e Maria. Jesus visitou aquela casa, e Marta estava no ativismo, preocupada ali em trabalhar, em preparar as coisas, mas Maria escolheu ficar aquietada aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos do Mestre. E Marta disse, Jesus, pede ela para me ajudar, se eu não ver que eu estou com tanta coisa para fazer. E Jesus respondeu, Marta, Marta, estás muito ociosa. Maria escolheu a melhor parte, e isso nunca será tirado dela. Há tempo para todas as coisas, a Bíblia fala. Há momentos que a gente precisa trabalhar, precisa estudar, mas há momentos que quando o Senhor estiver na casa, quando o Senhor estiver ali nos visitando, é tempo de a gente se aquietar aos pés dele, e ouvir os ensinamentos, e ouvir aquilo que Deus tem para nós, que Ele quer falar, o direcionamento que Ele quer nos dar. Nós temos que parar, porque às vezes o ativismo e a mente está com tantas coisas, e a gente não consegue entender o que Deus tem para nós. E Deus quer então uma igreja adoradora. Outra característica que Deus quer de nós, Deus quer uma igreja onde a palavra de Deus seja a prioridade da igreja. A palavra tem que ter a primazia. É a palavra que liberta, é a palavra que gera fé, é a palavra de Deus que vai nos limpando, que vai nos purificando. E a prioridade da igreja é a palavra e o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem quando a gente ora, quando a gente busca. E a gente vê aqui essa característica. A Bíblia fala que Paulo estendeu o seu discurso, ao ponto de aquele jovem ficar cansado, de tão longo foi aquele discurso. Mas a palavra de Deus era a prioridade ali no meio do povo.
E é isso que nós devemos ter, desejo de conhecer mais, priorizar a palavra, e não olhar, o pregador está demorando, né? Às vezes é assim, está olhando no relógio, está assim, não, tem que fazer tal coisa, tem que fazer aquilo, mas essa palavra não passa, a hora vai embora. Não, nós temos que dar ouvido àquilo que Deus está falando, que Deus está nos conduzindo. Nós temos que priorizar a palavra, não só na igreja, mas no nosso dia a dia. A gente não pode se conformar em vir aqui somente no domingo e ouvir a palavra e não meditar nela durante o decorrer da semana. Nós temos que amar a palavra. Nós estamos vivendo um tempo onde eu creio que a gente tem que ser igual os crentes bereanos, porque tantas coisas a gente ouve aí, tantos falsos ensinamentos, tantas doutrinas de demônios, e a gente precisa pegar e fazer igual os crentes de Bereia. Deixa eu lá conferir para ver se realmente isso provém de Deus. E glórias ao Senhor que nós estamos no ministério, nós estamos numa igreja onde o compromisso dela é a palavra, onde a prioridade é a onde não negligencia os ensinamentos de Cristo, onde não negligencia a palavra de Deus. Eu cheguei, já vai fazer quase 3 anos, mas o pastor João já está há quantos anos, pastor, no ministério? 25, né? 25. No decorrer desse tempo, o compromisso do ministério é com a palavra, não é isso, pastor João? Como é bom poder sentar. Eu gosto de pregar, mas às vezes é bom também poder sentar. Como é bom poder sentar, ouvir o pastor Ideci pregando. Como é bom poder sentar e ouvir o pastor João pregar. Quando eu venho pregar, eu fico constrangido, eu falo assim, meu Deus, oh Senhor, me dá graça, porque ouvir o pastor João pregar, a palavra que ele tem, a sabedoria que tem, nos constrange e gera temor em nós, porque a gente vê a graça de Deus na vida do pastor João, a palavra que ele traz ao nosso coração, mas a palavra é de Deus, e ele usa também os demais pregadores, mas a gente deve dar honra a quem deve honra, e glórias ao Senhor, porque nós estamos no ministério e numa igreja onde o compromisso é a palavra. Não importa se é de 30, se é de 50, se é de 1h30, o importante é que a palavra de Deus está sendo pregada, e o compromisso de Deus é com a sua palavra, e quando essa palavra aqui ela é lançada, a Bíblia fala que ela não volta para o Senhor vazia. A questão não está na palavra, na semente, a questão está no coração que está recebendo a palavra. Então abra o seu coração, meu irmão, para a palavra de Deus. Ela vai falando conosco, vai gerando fé, vai nos transformando e vai nos levando a viver de glória em glória e de vitória em vitória. Paulo alargou o seu discurso, e essa palavra produz fé, e essa palavra também tem poder de nos afastar do pecado, e nos ajuda a vencer a tentação do pecado. Se a gente quiser vencer o pecado, é se alimentar da palavra diariamente. Jesus venceu a tentação do pecado pelo poder da palavra de Deus. Ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se a gente quiser crescer em Deus, a gente tem que desejar se alimentar dessa verdade, conhecer a verdade, e a gente vai conhecendo ao Senhor e crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Deus quer essa igreja, Deus quer cristãos que priorizem a palavra do Senhor. Tudo que a gente investir aqui na terra vai ficar aqui, mas o que a gente investe no céu, a Bíblia fala que não tem, nós devemos ajuntar tesouros lá no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Tudo que a gente faz em Deus nunca é perca de tempo, é investimento. Quando a gente medita na palavra, a gente está investindo. Quando a gente está orando, a gente está investindo. Quando a gente está evangelizando, a gente está investindo. A gente está juntando tesouros lá no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, e aquilo que os homens
eu já falei aqui, perdem a saúde, perde a família, fica correndo atrás de ouro, fica correndo atrás de prata, aquilo que os homens perdem a saúde, perde família, e fica correndo aqui, lá no céu, sabe o que vai ser para nós? Vai ser rua. A Bíblia fala que nós iremos pisar em ruas de ouro. É coisas espirituais, meu querido, é coisas de Deus para a nossa vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então Deus quer essa igreja, onde a prioridade seja a palavra. Deus quer uma igreja e um cristão, que seja luz, e que essa luz se manifeste ao mundo. A gente vê aqui que a palavra do Senhor fala, que lá no templo, aqui no versículo de número, deixa eu dar uma olhada, Deus quer que sejamos a luz, no versículo de número 8, e havia muitas luzes no cenáculo, onde eles estavam juntos. Naquela época não tinha energia como é no dia de hoje, eles usavam lamparinas, e os cristãos, para irem ao cenáculo, cada um levava a sua lamparina, e iluminava aquele lugar. E a Bíblia fala que eu e você, nós que somos a igreja, nós somos a luz do mundo, e aonde a luz chega, as trevas são ofuscadas. Deus, aonde você está, seja na família, no trabalho, na escola, Deus te colocou lá como luz, Deus te colocou lá para fazer a diferença, Deus te colocou lá para você mudar o ambiente. Aonde a gente chega, o ambiente é mudado, o ambiente é transformado, seja em palavras, ou seja em atitudes, seja em silêncio, meu querido, a gente chega e a gente é luz, e a gente faz a diferença. Então carregue essa luz, transforme o ambiente. Eu sempre aprendi que às vezes um missionário chega no campo, e ele faz um relatório do campo, o campo é ruim, o campo é isso, lá é dificuldade, não tem jeito, não sei o que. Aí eu sempre aprendi que se Deus te colocou lá, pode ser o pior lugar que for, Deus te colocou lá para transformar aquele lugar, para mudar a história daquele lugar. Então às vezes você pode estar pensando assim, o lugar que eu estou está ruim, o ambiente que eu estou, as pessoas são trevas. Deus te colocou lá para você ser luz e transformar o ambiente. Aqui a gente vem para receber a palavra, alimentar, a gente vem para cá para renovar o nosso espírito, e Deus quer que a gente seja luz. Jesus mesmo fez uma oração ao Pai: Senhor, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que os livre do mal. O Senhor nos livra do mal, o Senhor nos guarda, mas Ele quer que nós sejamos, a Bíblia fala, vós sois a luz do mundo. Que luz é essa? É a vida, é o testemunho que damos, é o homem espiritual que somos, é a vida que levamos, é o testemunho que damos, esse poder de Deus que habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, e nos dá autoridade e poder, e por uma palavra que a gente dá à pessoa, essa palavra transforma a vida dela. Uma palavra que a gente dá à pessoa, gera esperança no coração dela. Uma palavra que a gente dá para a pessoa, e aquela pessoa é alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Uma oração que a gente faz, o Senhor move no sobrenatural. Recebeu notícia sábado passado, de uma sobrinha minha de 20 e poucos anos, eu não conheço ela pessoalmente, mas ela sofreu um acidente de moto e bateu a cabeça no poste, e deu traumatismo craniano, quebrou as pernas, quebrou os braços, e no sábado mesmo que ela foi internada, os médicos disseram o seguinte: olha, pode chamar a família que não tem mais jeito, essa aí é só um milagre de Deus. Aí a minha irmã, junto com as pessoas lá, fizeram um grupo no WhatsApp de oração, e começaram a colocar as pessoas de oração no grupo. Isso foi no sábado passado, e nós começamos a orar, nós começamos a declarar o milagre, o impossível,
e o cérebro dela estava inchado, não podia fazer cirurgia, aí fizeram, não podia fazer nem o exame direito, e a gente começou a orar, e Deus começou a agir, aí o cérebro desinchou um pouco, conseguiram fazer o exame, detectaram o que era, fizeram a cirurgia, não podia fazer a cirurgia, fizeram a cirurgia, e ela está ali em recuperação, no sábado passado, do carnaval. Então a gente vê, os médicos falam, não passa de hoje, chama a família para despedir, mas nós começamos um propósito de oração, e quando nós oramos, Deus opera o sobrenatural. A Bíblia fala que tudo que nós pedimos no nome de Jesus, segundo a vontade de Deus, Ele nos concede. É a vontade do Pai, a gente orou, o Senhor se manifesta. E Deus quer que nós sejamos esses cristãos, que seja luz, que dê testemunho. A candeia serve para iluminar e não para colocar debaixo da cama, como diz a palavra do Senhor. Nós precisamos que essa luz se manifeste, e não podemos ser cristãos 007, que fica escondido, não. Nós temos que declarar: eu sou cristão. Deus quer que nós sejamos uma igreja viva e acordada. A Bíblia fala que aquele jovem caiu morto, e Deus não quer que a igreja fique morta. Deus quer uma igreja viva. Deus quer uma igreja que esteja no fogo do Espírito, uma igreja fervorosa no Espírito, que ame a Jesus, que ame o Senhor, uma igreja, a Bíblia fala: desperta tu que dormes, e Cristo vos esclarecerá. Deus quer uma igreja que não seja nem morna e nem fria, como diz a palavra do Senhor em Apocalipse. Deus chama aquela igreja: vocês são pobre, miserável e nu, porque eles achavam que eles eram ricos, mas eles eram ricos mesmo, mas em dinheiro, porém o coração estava longe de Deus. E Deus então chama a igreja: olha, volte e compre de mim ouro, compre de mim prata, compre de mim colírio, volte para o primeiro amor, como diz lá a igreja de Éfeso: eu tenho porém contra ti que abandonastes o primeiro amor. Deus quer uma igreja viva e acordada. Não fique em cima do muro, não decida. Nós estamos, a Bíblia fala, multidões e multidões no vale da decisão. Nós precisamos ter atitude e decidir, escolher servir o Senhor, viver com Deus e amar o Senhor acima de tudo e acima de todas as coisas. Deus quer uma igreja viva, meu irmão. Nós temos que ser assim como os discípulos foram. Eles começaram cheios de Espírito, fazer a obra de Deus, e eles foram chamados como aqueles que estavam alvoroçando o local que eles passavam. Estão aí aqueles que estão alvoroçando o mundo. É isso que Deus quer da igreja, que prossigamos firme no propósito. Deus quer essa igreja viva, Deus quer essa igreja acordada. Deus deseja um povo fervoroso e cheio de fé. Nós precisamos ser fervorosos e cheios de fé. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? E nós precisamos todos os dias buscar o Senhor e aumentar a nossa fé na palavra. Nós precisamos ser homens e mulheres de fé, que as pessoas nos vejam como homens de fé. Minha irmã, ela sempre liga para mim e me pede oração: ora por mim, coloca essa causa aí, porque uma característica que eu vejo de você é um homem de fé, e quando você ora, Deus opera. É pela graça, é pela misericórdia, nós somos só instrumentos. A honra é dele, a glória é dele. Glórias ao Senhor, porque ela me vê como um homem de fé, e no nome de Jesus Cristo, meu querido, as pessoas vão olhar para você e vão ver que você é um homem, é uma mulher de fé. É isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós sejamos uma igreja que ame e abrace os perdidos. O apóstolo Paulo saiu do lugar que ele estava pregando ali o sermão, e ele foi lá e deitou, inclinou sobre aquele jovem e abraçou ele.
E ele disse: olha, não temas, porque ele não está morto, a alma dele está nele. E é isso que Deus quer da igreja, que amemos os perdidos, que amemos uns aos outros. A Bíblia fala que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quem quer ser o próximo agora, meu irmão? Quem está do seu lado? O próximo, pastor João, é a pastora Tássia, da pastora Tássia é o pastor João. Mas haverá um momento que você vai andar na rua e o seu próximo vai ser ele que vai estar do seu lado. E pode ser que esse próximo não vai ser aquele da qual você desejava, cheiroso, bonito e tal. Uma vez eu estava numa festa de casamento, eu e uma amiga minha, hoje ela é pastora, e a gente na festa de casamento, de terno, de gravata, todo bonito, e de repente a gente recebe uma ligação: estamos precisando da sua ajuda. Qual que é a ajuda que você está precisando de nós? Tem uma alma aqui num ponto de ônibus, eu evangelizei ela, eu preguei para ela, e ela está querendo ajuda, está querendo ir lá para o abrigo, tinha um abrigo lá na minha cidade, e era o próximo, e nós falamos assim: mas nós estamos na festa de casamento. Aí a minha amiga falou assim: ô irmãozinho, na época era irmãozinho, ô irmãozinho, mas para a alma a gente não pode escolher não, né? Deus chamou a gente para ganhar alma, vamos lá atrás dessa alma. E nós saímos da festa do casamento de terno, de gravata. Aí tinha o carro dela e tinha minha carruagem de fogo, meu fusquinha. Falei assim: vamos no fusquinha mesmo? Se a alma, vamos lá resgatar na carruagem de fogo. Irmãos, quando nós chegamos lá, misericórdia, quando nós olhamos, a alma não era conforme a gente desejava que fosse, porque a gente pensa uma coisa, mas Deus, Ele é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus ama, a Bíblia fala que Deus ama todos, e o amor de Deus é para todos. E quando nós chegamos lá, pastor João, não dava nem para chegar perto, por causa do mau cheiro. Tinha mais ou menos, eu chuto, mais de 6 meses que não tomava um banho, e para chegar perto para evangelizar era difícil, e de terno e de gravata, ele tão bonito, vamos chegar perto, conseguimos chegar perto, mas não dava para ficar direito. Mas o intuito que a gente foi lá era para resgatar a alma. Eu falei: e agora, como é que nós vamos fazer? Se está difícil para ficar perto assim, imagina dentro do carro. Falei: irmãzinha, não tem jeito não. Ela falou: ô Samuel, irmão, e a alma, como é que nós vamos fazer? Não vamos deixar a alma aqui, o perdido aqui? Falei: como é que nós vamos fazer o quê? Ela falou: coloque dentro do carro. Falei: então vamos colocar dentro do carro. Meu irmão, colocamos dentro do carro, mas do lugar que a gente saiu até o lugar que a gente chegou foi difícil, porque o mau cheiro era tanto que a gente queria vomitar, mas era a alma, era o perdido, era o necessitado, e nós levamos para o abrigo, e na hora que nós colocamos aquela alma lá no abrigo, que a gente ia embora, sabe o que o Espírito Santo falou com a gente? Dá um banho nele. Falei: misericórdia, dá um banho? Como? Desse jeito que ele está, o Espírito Santo, dá um banho nele. Eu falei: irmãzinha, agora é comigo, Deus está falando a gente dar um banho nele. Aí estava eu, ela e o esposo. Falei: nós vamos fazer o seguinte, a senhora é mulher, fica aí que eu e o Ciro vamos dar o banho nele. Meu irmão, na hora que nós entramos no banheiro, eu não tinha condições de ficar lá dentro, por causa do cheiro podre. Sabe o que a gente fazia? A gente revezava, cada hora era um, ia um pouquinho lá dentro, estava preto assim, ó, mas da cor da minha calça, a pele do homem, do senhor. A gente entrava, dava uma esfregada, na hora que não aguentava, saía, de máscara, de tudo. Aí o outro entrava, dava uma esfregada e saía. Eu vi cada coisa, que misericórdia, vamos deixar isso para depois, não vamos nem falar não, né? Mas sabe o que eu quero trazer para nós? É porque é essa a igreja que Deus quer, que ame o próximo sim, mas que ame o perdido. Não foi fácil, mas valeu a pena, porque a gente fez aquilo que Deus colocou no nosso coração, e Jesus disse que a gente deve ir e pregar o evangelho a toda criatura. O nosso papel é pregar, se a pessoa vai aceitar ou não, não importa, o importante é a gente obedecer à voz de Jesus. E se o Espírito Santo mandar você ir e abraçar
Abraça o perdido, abraça aquela pessoa, porque Paulo saiu da posição que ele estava, e ele teve que ir até aquele jovem, e através daquele abraço, aquele jovem, ele recebeu a vida de volta, ele recebeu a ressurreição. As pessoas não precisam às vezes, de dinheiro, não é de coisas materiais, não, está precisando de um abraço, é de uma palavra que vai mudar e que vai transformar. Nós somos a resposta de Deus para esse mundo. A igreja do Senhor é a resposta de Deus para esse mundo. Deus quer essa igreja que ame, que abrace os perdidos. Deus quer uma igreja que não perca a comunhão, o foco na reconstrução. Versículo 9 diz assim: estando certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Mesmo diante daquela cena, o povo não perdeu o foco, o povo não perdeu a comunhão, eles permaneceram ali firmes, ouvindo a mensagem, recebendo a direção de Deus, desejosos para aquilo que Deus tinha para a vida deles. E assim é eu e você, não podemos perder o foco, não podemos perder essa comunhão. Muitas coisas vão acontecer para tentar roubar a comunhão da igreja, mas nós precisamos manter firmes. Deus quer essa igreja que viva em comunhão. E por último lugar, para a gente encerrar, Deus quer uma igreja que viva em abundância de alegria. Olha só o que diz a palavra do Senhor a partir do versículo 10. Paulo, porém, descendo, inclinou sobre ele, e abraçando disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Aquele povo, eles tiveram uma abundância de alegria. Eles acharam que a reunião ia terminar de forma trágica, mas não foi, porque Jesus estava ali presente no meio do povo, e aquele jovem ressuscitou, e veio grande alegria no meio do povo. A gente tem momentos de alegria, deve ter sim, não é? Em momentos que os cruzeirenses ficam felizes, às vezes os atleticanos ficam, não vamos entrar nesse mérito não, isso aí é polêmico. Tem momentos que né? Um dia o atleticano fica feliz, o cruzeirense fica triste, o outro corintiano, o outro São Paulino, e assim vai. Tem momentos que a gente fica alegre, por quê? Porque a gente foi promovido no trabalho, comprou um carro novo, adquiriu uma casa. Isso não é pecado não, a gente tem que ter momento de alegria sim, mas abundância de alegria, somente Jesus pode dar. Gozo eterno, somente o Senhor pode dar. E aquele povo então teve abundância de alegria, porque Jesus se manifestou no meio do povo. E é isso que Deus faz, Ele se manifesta no nosso meio. Quando a igreja serve com alegria, a Bíblia fala: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Quando a igreja serve com alegria, o sobrenatural de Deus se manifesta. Sabe por que Deus manifesta aqui nessa igreja? Porque aqui tem um povo que serve com alegria. E a Bíblia fala que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Quando eu servia na igreja, eu estava fazendo seminário, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, e tinha tantas coisas para me fazer, mas quando o meu líder, o meu pastor ou a minha pastora me ligava, que era para fazer algo para Deus, eu nunca disse não. Eu parava de fazer os meus trabalhos do seminário, eu parava de fazer tudo, e eu servia, e servia com alegria. E a Bíblia fala que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. E quando o povo serve com alegria, Deus opera maravilhas no meio do povo. Que sejamos esse adorador, que celebremos ao Senhor, que priorizemos a palavra,
que sejamos esse testemunho vivo, que possamos permanecer vivos e fervorosos, não perdendo a comunhão e vivendo essa abundância de alegria, em nome de Jesus. Pastor João. Aleluia. Amém, queridos. Aplauda Jesus, glorifique o nome dele. Aleluia. Vamos orar, irmãos? Vamos ficar de pé? Irmãos, eu quero ser essa igreja. Eu quero ser. Quero ser essa igreja que foi descrita aqui nesse texto de Atos 20. Que tremendo, irmãos. Igreja de comunhão. Igreja que preza pela unidade. Igreja que preza pela palavra. Igreja que é luz. Olha aí, que é viva e atuante. Irmãos, são características que devem. Não é que a gente tem escolha de querer. Eu vou escolher isso e isso não. Não, irmãos. A gente deve viver a integralidade do que Deus quer para nós. Não é parte, é tudo. Amém, irmãos? É de todo o coração, com toda a nossa força. Às vezes nós vamos em igrejas aí que você percebe, é normal, dentro do que a gente vê na realidade, igrejas que se destacam numa área. Você vê igrejas que tem um trabalho social muito forte. Outras igrejas têm um trabalho de comunhão excepcional. E assim nós vemos cada igreja tendo. Mas irmãos, veja bem, se a gente não olha de uma forma ampla, o que é que vai gerar isso? Uma igreja deficiente. Imagine você, se só um braço cresce e o outro permanece, então tem alguma coisa errada. Se só uma perna cresce, vai dizer que você é deficiente, não é isso? Então, quando a gente vê uma igreja, um cristão, que só diz assim, eu gosto muito de estudar palavra, mas só foca nisso, aí tem um próximo ali para ajudar, ele diz, não, Deus me chamou só para essa, não, mas a gente vai ficar deficiente. Então, minha oração nessa noite é que Deus, Ele faça crescer em nós, de uma forma equilibrada e plena, cada uma dessas áreas. Amém? Que a gente se dedique, que a gente veja quais são as áreas que a gente não está desenvolvendo, como cristãos em primeiro lugar. Chegar aqui na igreja, às vezes a pessoa chega e já passa direto por todo mundo, senta no seu lugar e esquece que está no meio de gente. Quando na verdade, às vezes é uma timidez, às vezes é, mas irmão, vamos vencer isso. Quero desafiar a entrar aqui, já entrar vendo as pessoas que você pelo menos vai sentar perto, pelo menos, já cumprimentá-las, e já se apresentar. Às vezes você está do lado de alguém há anos, e não se preocupa nem em saber o nome dela. Como que vai ter comunhão, se a gente nem o nome a gente sabe? Então eu quero te encorajar, Senhor, eu tenho uma deficiência nessa área, eu não gosto de ler a palavra. Esses dias eu fiquei assim, lá no retiro, no acampamento que a gente foi ministrar, o pastor chamou a esposa dele, entregou uma Bíblia que ele tinha ganho de presente, disse, vou dar para minha esposa tal, porque ela lê a Bíblia 3 vezes por ano. 3 vezes por ano ela lê a Bíblia toda. Gente, olha aí, uma senhorinha desse tamanho, 3 vezes no ano. Ele disse, agora eu vou dar uma Bíblia que tem comentário em cada versículo. E deu para ela. Então às vezes, irmãos, a gente está vivendo uma vida deficiente. Ah, tá. Então tá bom. Pastor, como é que faz para ler a Bíblia 3 vezes por ano? Ler 10 capítulos por dia. Então quer ler 3 vezes por ano, leia 10 capítulos ao dia, você vai ler 3 vezes ao ano. Está terminando um agora, né? E vai recomeçar em abril mais uma etapa. Então, irmãos, vamos orar? Você dá a mão quem está do seu lado, vamos pedir a Deus graça, misericórdia.
pedir para Jesus nos ajudar a crescer. Amém? Como igreja. Nossa igreja é bom. O que é que a gente precisa crescer? Tantas áreas que a gente precisa crescer. Melhorar. Como crentes, como cristãos. Senhor Jesus, nós oramos. Senhor, e nós acreditamos naquilo que ouvimos. Uma igreja plena. Não é uma igreja que foca apenas em uma área e se dedica apenas àquilo, mas que entende que precisa crescer de uma forma plena e integral, que vai alcançar todos os propósitos, ainda, Senhor, que talvez uns com mais eficiência, mas se dedicando a querer crescer, até naqueles pontos que a gente sabe que tem deficiência, que a gente tem dificuldade, como cristão. Senhor, eu peço que o Senhor nos levante, nos desperte, nos faça, ó Deus, motivados a viver isso, o Evangelho como ele de fato é. Meu Deus, uma igreja como essa que vimos agora, uma igreja viva, ativa, luz, amante da Tua palavra, apegada, Senhor, meu Deus, à comunhão, apegada à adoração, ao louvor, que não se intimida diante dos desafios, das dificuldades. Pai, nos faça crescer, nos faça ser honestos, verdadeiros conosco, entendendo quais áreas eu estou deficiente, quais áreas eu preciso melhorar, e não ficar acomodado, dizendo, não, mas tem outros irmãos que são assim, eu sou de outro jeito. Não, Senhor, nós queremos viver isso de uma forma plena, para a Tua glória. Nós te agradecemos por essa palavra, nós te agradecemos pela vida do Teu filho, pastor Samuel, que veio nos abençoar nessa noite, que veio ministrar a Tua palavra ao nosso coração, por essa oportunidade que tivemos hoje aqui. Aleluia. É quando estamos aqui em unidade, em união, juntos, o Senhor ordena a bênção e a vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor já tem ministrado isso sobre nós. Saímos daqui mais fortalecidos, saímos daqui renovados na nossa fé, renovados no nosso desejo de vivermos para o Senhor. Muito obrigado. Que a Tua bênção seja sobre cada um que aqui está, sobre todos aqueles que não puderam estar, mas alguns nos acompanhando. Abençoe Teu povo, abençoe Tua igreja. É o que nós oramos, meu Deus, em nome de Jesus. E assim como nós chegamos, possamos voltar para os nossos lares abençoados, para uma noite de descanso, em nome de Jesus. Amém. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: uma noite de bênção para você. Diga, leve essa semente no seu coração e tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Os irmãos que eu havia chamado no início, por favor, rapidinho para a gente acelerar o processo em nome de Jesus. Irmão José Antônio, poderia participar também? Ok, obrigado. Então os demais